Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Ontem não pude vir, tive um compromisso e acabou não dando para poder trazer para você a mensagem, mas não se esqueça, eu estive orando pela sua vida, orando por você que já faz parte aqui do nosso canal, você que está inscrito, orando por você que deixou pedido de oração aí nos comentários. E você que está chegando hoje, agora, pela primeira vez, saiba que se você é inscrito aqui no nosso canal, você está sempre recebendo orações, mesmo que você não peça orações, eu estou orando por você, porque eu creio que Deus há de te abençoar. Te convido para se inscrever aqui no nosso canal e saiba, você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus marcou esse encontro conosco aqui para abençoar a nossa vida e nos fazer crescer espiritualmente. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Quero te convidar, como eu sempre faço, a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração, e também te convidar para ler comigo a palavra de Deus, nós nos alimentarmos dessa bendita e santa palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 16. 1 de João, capítulo 4, versículo 16. Então, se você puder, acompanhe comigo essa leitura aqui. Se você não puder, essa referência vai estar na descrição do vídeo. Você pode conferir sempre que você quiser. Então, vamos ao texto. Assim está escrito: E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Deus permanece nele. Nisso, o amor é aperfeiçoado em nós, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha que palavra poderosa que o Senhor libera sobre a sua vida, sobre a minha vida nesse dia. Deus é amor e o verdadeiro amor lança fora todo medo. O Senhor, quando ele libera o amor dele sobre a nossa vida, ele libera a sua própria essência, porque Deus é amor. Então, não é que Deus ele vai te amar mais ou menos. Ele é amor. Ponto. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Deus é amor, é um atributo do caráter, da personalidade de Deus. Ele é amor. Deus é amor. E Deus, alguns dos atributos dele, ele compartilha com o ser humano. Tem atributos de Deus que não são comunicados, que não são compartilhados. Por exemplo, Deus é onipresente, é um atributo, é onisciente, ele é onipotente, ele está em todo lugar. Então, esses atributos que são exclusivos de Deus, ele não compartilhou com o ser humano. Mas o amor é um dos atributos que sim, ele compartilhou conosco e nos deu a capacidade de amar, o poder de amar, porque amar é um poder. Mas nós precisamos entender que Deus, ele mede o nosso amor. Ele observa como que nós manifestamos o amor. Muitas pessoas dizem, sim, eu amo a Deus, Deus me ama. Claro, Deus sempre nos ama. Mas será que nós, de fato, estamos entendendo o que é amar a Deus? E esse é um ponto-chave que eu quero chamar a sua reflexão hoje. Entender, discernir, conferir, verificar se de fato nós amamos a Deus. Porque quanto ao amor de Deus por nós, não há dúvida. Deus nos ama. O fato de nós existirmos e termos a oportunidade de viver essa vida aqui na Terra
Por mais difícil, por mais penosa que seja a vida de uma pessoa aqui nessa terra, essa pessoa está vivendo porque o amor de Deus está apontado na direção dessa pessoa. Qualquer pessoa, independente do que essa pessoa esteja passando, vivendo, enquanto ela está aqui, ela é alvo do amor de Deus. Deus sempre nos ama, porque Ele é amor, Ele nos criou por causa do seu amor. As circunstâncias da vida nos colocam em situações adversas, escolhas erradas, enfim, uma série de coisas que nos colocam numa posição desfavorável em relação àquilo que Deus já liberou sobre a nossa vida e nos impede muitas vezes de desfrutarmos, de vivermos, de experimentarmos na prática o amor de Deus. Mas eu quero falar com você que tem entendido isso, que ama a Deus. Deus estabeleceu um princípio. É um princípio de verificação para que nós mesmos possamos saber o quanto nós amamos a Deus. E ele diz, o mandamento que ele tem nos dado é este: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Porque nós, muitas vezes, queremos apenas dizer que amamos a Deus, mas não compreendemos que Deus decidiu ser amado no seu próximo. Deus decidiu ser servido na pessoa que está ao seu redor, nas pessoas que estão ao seu redor, que estão com você todos os dias. Porque muitas vezes nós falamos sobre servir a Deus. Deus não tem qualquer necessidade. Deus, ele é autossuficiente, ele é autoexistente, ele não tem necessidades. Deus não necessita sequer que nós venhamos o amar. Deus não precisa do nosso amor. Nós precisamos do amor de Deus e ele nos dá de forma abundante. Mas a reciprocidade a esse amor que Deus libera sobre a nossa vida, ou seja, quando nós declaramos amar a Deus, isso tem que se manifestar em ação prática. Quando nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor, quando amamos o nosso irmão, o nosso semelhante. E isso se manifesta quando nós servimos, abençoamos pessoas. Isso se manifesta quando nós perdoamos as pessoas. Isso se manifesta quando nós não agimos com maldade e violência, desonestidade, desonra contra aqueles que estão ao nosso redor. Ah, se todos pudessem compreender isso. Ah, se todos pudessem ter revelação do que é isso, nós teríamos uma outra realidade. E eu não estou falando de algo necessariamente do ponto de vista humano, mas estou dizendo do ponto de vista de Deus, do ponto de vista divino e do ponto de vista humano. Existem duas perspectivas que nós temos com relação a esse amor. Porque o amor de Deus por nós e o nosso amor a Deus, ele vai se manifestar na esfera humana. Quando eu perdoo, quando eu abençoo, quando eu oro, quando eu sirvo as pessoas, eu estou manifestando amor e graça. Porque como eu vou mostrar para alguém que eu amo se eu não dou nada? Esse amor está faltando alguma coisa. Nossa manifestação de amor, ela é representada quando nós damos alguma coisa, quando nós fazemos algo para alguém, especialmente algo que nós fazemos desinteressadamente. Deus, ele prova na sua escritura quanto ele nos ama. Lá em João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus ama e Deus dá, Deus faz por nós. Quando nós devolvemos o nosso amor a Deus, Deus também espera que nós venhamos amar aqueles a quem Deus ama de forma especial. É assim, quando você ama alguém, você também quer que as pessoas amem aquele que você ama. É difícil na esfera humana que nós tenhamos o amor de todas as pessoas, que venhamos agradar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o fato de que se você ama uma pessoa, você quer que ela seja bem recebida, bem quista, você quer que aquela pessoa seja abençoada, você quer que onde ela passa as pessoas estejam aceitando ela, você quer que onde ela passa ela seja protegida, livre de todo mal. Não é assim que nós fazemos com as pessoas que nós amamos? É assim que Deus faz também. Deus ama a sua vida.
E Ele quer que as pessoas cuidem de você e te tratem bem. Mas Ele também ama as pessoas que estão ao seu redor. E da mesma forma Ele quer que você cuide bem das pessoas que passam por você, que cercam a sua vida. E o que é cuidar bem das pessoas? O que é amar as pessoas? É como eu disse, manifestar favor, graça, perdão, bondade, misericórdia, justiça, servir. São coisas que fazem parte do nosso dia a dia, mas muitas vezes nós somos tomados pelo nosso egoísmo, somos tomados pelo interesse próprio, somos tomados muitas vezes por uma questão assim, olha, eu olho o meu lado primeiro, se sobrar alguma coisa, eu olho o lado do outro. É certo que nós não podemos fazer nada se nós não tivermos como fazer, mas o princípio bíblico é que quando nós damos, é Deus quem provê para que a gente venha dar. Quando nós fazemos, é Deus que provê aquilo que nós fazemos. E quando nós amamos, é Deus que provê amor em nosso coração para que possamos amar o próximo, possamos amar as pessoas ao nosso redor. O amor, ele muitas vezes, ele é recíproco. Nós esperamos reciprocidade. Um casal, por exemplo, quando se ama, existe uma reciprocidade. O marido e a esposa, eles esperam a mutualidade desse amor. Mas numa relação, por exemplo, de um amor de um pai para um filho, o pai, a mãe ama o filho, independente se o filho devolve esse amor. O pai simplesmente ama o filho. A mãe simplesmente ama o filho que veio dela, que foi gerado por ela. Se o filho ele é recíproco nessa relação de amor, qual que é a manifestação disso? É o servir, é o relacionar. Mas se o filho não ama o pai, não devolve esse amor, independente disso, o pai continua amando o filho, porque é um amor incondicional, assim como é o amor de Deus por nós. Mas os benefícios de amarmos a Deus e os benefícios de amarmos o nosso próximo, eles são eternos, eles são sobrenaturais, nos colocam numa posição superior, eleva a nossa qualidade de vida, eleva a nossa espiritualidade e nos coloca numa posição muito especial diante de Deus, porque quando você ama, assim como Deus ama, você fica parecido com o seu Pai celestial. Quando você ama como Deus ama, você fica parecido com o papai. É isso aí. É isso que Deus espera de mim e de você. E quanto mais parecido com o papai, com o Pai celestial, mais você se aproxima de tudo aquilo que Deus tem enquanto bênçãos e promessas para você e para aqueles que estão ao seu redor. Porque o amor de Deus, ele é generoso. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por cada pessoa que está comigo aqui nesse momento. E eu peço, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor faça uma aplicação dessa palavra no coração de cada pessoa, para que possam compreender a profundidade, a altura, a largura, Pai, e o comprimento do amor do Senhor para cada um aqui. E que cada um, Pai, que tem recebido essa palavra hoje, venha despertar para viver uma vida de amor ao seu próximo. Não uma vida, Pai, como um capacho que se sente, Pai, obrigado a fazer tudo que as pessoas querem, mas não, um amor sábio, um amor maduro, um amor, Pai, que sabe perdoar, um amor que sabe acolher, abraçar, mas que sabe também ser justo, bondoso e generoso. Plante, Senhor, sobre a vida de cada um que me ouve aqui neste momento, esse amor sobrenatural da parte do Senhor. E, sobretudo, que cada um possa viver, Pai, e experimentar dos benefícios de ser este que espelha a Tua imagem como um Deus que ama e como aquele que é filho do Senhor que ama. Que sejam prósperos, abençoados, porque assim é a vontade do Senhor. Amém. E graças a Deus. Tenha um dia abençoado. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe aí o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas e não se esqueça, Jesus te ama.